Graça e paz, meu irmão, minha irmã, da parte de Cristo Jesus, Senhor e Salvador da Igreja. Estamos nesta hora tomando parte juntos no culto do Senhor, neste dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Neste domingo tão especial dentro do calendário litúrgico cristão, é o domingo em que o tempo litúrgico da Quaresma vai se encerrando e vai se abrindo perante nós aquela que é chamada Semana Santa, a semana em que a Igreja volta suas atenções de maneira muito especial ao mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o Domingo de Ramos, aquele em que recordamos a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, a cidade onde viveria os acontecimentos decisivos de seu ministério terreno. Temos nele o episódio em que Jesus, montado sobre um jumentinho, é aclamado pela multidão, que o saúda com mantos e palmas e brados de Hosana, bendito o Rei que vem, em nome do Senhor. A cor vermelha cobre os paramentos do altar e também as vestes litúrgicas e dá-nos o tom desta celebração. Ela é marcada ao mesmo tempo por um sentimento de festa, uma vez que a multidão que saúda Jesus o faz com entusiasmo e alegria. Mas a cor vermelha, cor de festa, é também a cor do sangue e sinaliza que a festa é prenúncio de sofrimento na caminhada do Senhor Jesus. Note você o adorno do paramento, como nos fala com eloquência este elemento gráfico. Ele traz-nos a figura da coroa, evocativa da realeza do Cristo, mas traz-nos também a cruz, símbolo da sua paixão. Envolvidos neste sentimento, tomemos parte juntos nesta hora. Feche os seus olhos, eleve o coração a Deus e em espírito de adoração e louvor, nos volvemos ao Senhor em oração. Senhor Deus, Pai bendito, nós te louvamos pela oportunidade que temos neste dia de dirigirmos as nossas atenções a este mistério que toca e muda por completo a realidade humana e das nossas vidas em particular. Neste tempo que se abre perante nós, um tempo de graça e de misericórdia, nos quedamos estupefatos ao testemunhar a grandeza do teu amor por nós. Um amor que excede o entendimento e que não se pode medir. Amor que se condensa de maneira única, sem igual, na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, que veio a este mundo comunicar-nos a vida verdadeira e perenal que só tu tens para dar. Ó Deus das nossas vidas, a ti adoramos, pois és Senhor, e louvamos-te, ó Pai bendito, pois és benigno, misericordioso e Salvador. Que a ti, ó Senhor, a ti, ó Deus Altíssimo, a ti, ó Deus uno e trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sejam dadas honras e glórias, hoje, sempre e sem cessar. E como o povo de outrora, uma vez mais, bradamos também, Hosana, Hosana nas maiores alturas. Oramos
em o nome de Jesus. Amém. Nesta hora, convido você a tomarmos parte juntos num ato de adoração e louvor, sendo dirigidos musicalmente pelas nossas irmãs, a pianista, organista Gisele Santana e a nossa maestrina e soprano, Helen Heinz. Neste momento, se você puder fazê-lo, eu convido você a tomar nas mãos a sua Bíblia. E nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento para fazermos a leitura do Salmo deste domingo. Salmo indicado pelo lecionário cristão para este domingo de Ramos, o Salmo de número 31. Estamos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 31, salmo que nos fala de maneira muito especial neste tempo litúrgico que estamos vivendo. E nele nós vamos ler desde o versículo número 9 ao versículo de número 16. Livro dos Salmos, Salmo 31, leitura do versículo 9 ao versículo 16. Acompanhe comigo na sua Bíblia a leitura que passo a fazer desde agora deste Salmo de Davi, que diz assim: Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos.
Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Nesta hora, inspirados pela palavra do salmista, temos diante de nós um tempo de contrição, no qual somos convidados ao exame de nossas próprias consciências e a colocarmos perante o Deus de toda graça a confissão dos nossos pecados. Se você puder, onde está, na sua casa, onde você estiver, dobre os seus joelhos e guarde alguns instantes de silêncio para conversar com o Senhor no íntimo do seu coração. Senhor nosso Deus, Pai bendito, uma vez mais nos quedamos aos teus pés, fazendo-te a confissão das nossas faltas, recolhendo de tuas dadivosas mãos renovada graça e perdão. Te bendizemos, Senhor, por tua misericórdia, que insiste em renovar-se sobre as nossas vidas manhã após manhã. E rogamos-te, ó Deus, que continues a ser conosco, fortalecendo os nossos corações na fé e na viva esperança que apontam para ti e que nos são dadas pelo agir do Teu Espírito nas nossas vidas, em o nome de Jesus. Sê também com os nossos queridos todos, Senhor, guardando-os nestes tempos maus, que os Teus anjos permaneçam acampados ao redor dos nossos lares, das nossas famílias, preservando-nos, Senhor, face às angústias deste momento, guardando-nos firmes sobre a rocha inabalável que só Tu és nas nossas vidas. Continua a ser, ó Deus, o nosso castelo forte e bem seguro, o nosso socorro face a estes dias de tribulação. E ajuda-nos, Senhor, para que em meio a tantas incertezas e a tanto desespero, continuemos nós a proclamar a verdade que fala de Ti e a mensagem da salvação. Que nós, em todo tempo, estejamos a proclamar que em Ti há saída, que em Ti há socorro, que em Ti há livramento, que em Ti e tão somente em Ti logramos encontrar a salvação. Torna-nos, portanto, ó Deus,
mensageiros da boa nova de alegria que aponta para o teu poder e para Cristo Jesus. E que assim se cumpra a tua vontade nas nossas vidas, assim na terra como no céu. Esta é a oração que fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Ainda envoltos neste tempo de contrição e inspirados pela temática deste Domingo de Ramos, entoamos um cântico sob a direção das nossas irmãs, a pianista e organista Gisele Santana, a maestrina e soprano Helen Heinz. Nesta hora, em resposta ao amor de Deus nas nossas vidas, é que tomamos parte no ato do ofertório. E você pode participar deste momento mesmo da sua casa. Nesta hora, no seu monitor, você vê os dados da conta corrente da nossa igreja e também o número do nosso CNPJ para que possa encaminhar o seu dízimo e a sua oferta, ato de culto, através do Internet Banking, usando os meios eletrônicos e mais seguros neste tempo de quarentena. Participe e coloque diante de Deus a expressão da sua gratidão, do seu compromisso, da sua fidelidade para com o Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai bendito, os recursos que encaminhamos à igreja nesta hora são expressões da nossa fé num Deus providente que não nos deixa faltar coisa alguma, da nossa gratidão por tudo aquilo que operas nas nossas vidas, do nosso compromisso para com a causa do Teu reino, do nosso desejo de vermos a Tua obra crescendo e a mensagem salvífica do Evangelho de nosso Senhor Jesus alcançando a muitos corações. Abençoa estes recursos, ó Pai Celestial, e faze-os prosperarem nas Tuas mãos conforme o desígnio que é Teu. Assim oramos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Nesta hora, onde você está, se puder fazê-lo, eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia mais uma vez, no texto que servirá a nossa meditação deste dia.
e ele está no Novo Testamento, no Evangelho de João, no seu capítulo de número 3. Convido você a deixar a sua Bíblia aberta, portanto, em João, no capítulo de número 3, onde vamos ler do versículo 14 ao 17. Mas antes, vamos orar e pedir a direção de Deus para este tempo de reflexão na sua santa palavra. Falemos com Deus, oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai bendito, aberta diante de nós está a Sagrada Escritura, a palavra que nos legaste para a nossa salvação. Desejamos, Senhor, compreender e acolher em nós o mistério que queres nos revelar. E para isto, pedimos-te pelo teu auxílio, a fim de que no agir do Espírito Santo concedas às nossas mentes e corações a iluminação necessária para discernirmos o que queres nos falar e a abertura de coração para que esta palavra venha fazer morada dentro em nós. Esta é a nossa prece, feita em nome do Senhor Jesus. Amém. O Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 14 a 17, nos fala assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Todas as religiões carregam em si conjuntos de tradições, de ritos, de doutrinas, de dogmas, de leis, questões éticas, lugares sagrados, textos sagrados. Isso é próprio das religiões em geral. A fé judaico-cristã, porém, a despeito de compreender também todas estas questões a que fizemos referência, traz como fundamento algo que antecede a todas estas coisas e que as antecede em importância. É que a fé judaico-cristã, a fé bíblica, a fé que eu e você partilhamos, a fé da igreja, está calcada na convicção acerca de que Deus é um agente da história. O Deus bíblico, o Deus das nossas vidas, não é um mero espectador daquilo que acontece no mundo. O Deus das nossas vidas, revelado na Escritura Sagrada, é um Deus agente que age e interfere na história humana. É um Deus que não está restrito a um plano divino, como ser divino que é, mas que atua e atua de modo decisivo aqui, no âmbito da nossa existência, a despeito da sua transcendência.
É um Deus que age aqui onde as nossas lutas são travadas, onde as nossas angústias são vivenciadas, onde as nossas dores são sentidas. E o texto que lemos, o texto de João 3, de 14 a 17, nos fala do agir deste Deus. O agir de Deus é o tema da nossa reflexão desta manhã. A primeira coisa que o texto de João 3, 14 a 17 nos ensina sobre o agir de Deus é que Deus age misericordiosamente para conosco, para com os homens. O agir de Deus é um agir misericordioso. Veja, o texto de João 3, 14 a 17 faz menção a um outro texto, a um outro episódio. Um episódio narrado no Antigo Testamento, no livro dos Números, no capítulo 21. Um episódio protagonizado por Moisés e o povo de Israel, que sob a sua liderança saíra do Egito rumo a Canaã. Saíra de uma terra de escravidão para uma terra de promessas, terra que mana leite e mel, terra de liberdade. No entanto, para chegar lá, era necessária a travessia do deserto. E quão penosa foi esta etapa. O deserto é lugar de aridez e esterilidade. É lugar de sol causticante de dia e de frio penoso à noite. O deserto é o lugar das dificuldades por excelência. E o povo, com fome, com sede, cansado, tornou-se impaciente e queixoso. Passou a murmurar. E mesmo quando Deus lhe enviou sustento, provimento, pão dos céus na figura do maná, o povo ainda assim insistia em queixar-se e blasfemava, até mesmo contra o maná. O maná, pão enviado dos céus pelo Senhor, era sinal do seu amor, era ato concreto de favor para com um povo que nada merecia, que não possuía direitos a reivindicar e que, no entanto, fazia-se objeto da compaixão do Deus Altíssimo. O povo recusava o maná e blasfemava contra o pão de Deus. Dizia, conforme Números 21, verso 5, a nossa alma tem fastio deste pão vil. Jesus também experimentou duras recusas, aquilo que representava Ele mesmo, pois Jesus é o verdadeiro pão do céu, mas foi também objeto de blasfêmias e de rejeição. Ele, expressão maior do amor de Deus e que em muito excedia o maná de outrora, foi também rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, nas palavras de João 1, versículo 11. Disse Jesus: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram do maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça,
Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz Jesus em João 6, versos de 48 a 51. Veja você como ambos os relatos bíblicos, o do Antigo e o do Novo Testamento, se tocam. Veja quantos pontos de contato. Em ambos os relatos, a figura de um povo aflito e carente de salvação. Em ambos os relatos, a figura de um povo que de modo algum merece socorro ou salvação. Mas em ambos os relatos, a figura de um Deus que age na vida do povo e que age misericordiosamente, provendo sustento em meio à aridez do seu caminho. As semelhanças não param aí. Conforme o texto de Número, as aflições do povo se agravaram, pois, diante de sua atitude blasfema, o Senhor lhes enviou serpentes abrasadoras. Serpentes cuja picada era letal. E diz-nos o relato de Números que muitos morreram dentre o povo de Israel por conta das picadas das serpentes do deserto. Mas o mesmo Deus, misericordiosamente, ainda que diante de um povo blasfemo e pecador, diante da oração que é elevada a Ele por intermédio de Moisés, lhes provê um agir misericordioso. Diz-nos o texto que, por ordem de Deus, Moisés construiu uma serpente abrasadora também, mas feita de bronze, que colocou sobre uma haste e pôs assim diante de todos, para que todos aqueles que fossem mordidos pelas serpentes do deserto, olhando para a serpente feita por Moisés, encontrassem salvação e não perecessem. Ora, veja você se não está precisamente aí uma analogia da figura de Jesus, que, tal qual a serpente levantada por Moisés numa haste, fora também pendurado num madeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Ah, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Assim como a serpente outrora fora elevada da terra para servir de instrumento à salvação, assim o próprio Filho de Deus também o é. Assim como o objeto de bronze fazia-se semelhante à maldição, o objeto da fé do Novo Testamento, Jesus, o Cristo, faz-se também semelhante aos amaldiçoados, ainda que seja ele mesmo santo. Diz-nos a Escritura que entre os malfeitores foi contado, e não podia ser de outra feita, uma vez que a cruz era, por excelência, o lugar destinado aos malditos. Diz-nos a Epístola de Pedro, a sua primeira epístola, no capítulo 2. Ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro
os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. O Deus bíblico, o Deus manifesto no episódio envolvendo Moisés e o Deus revelado na pessoa de Jesus, sobretudo, é o Deus que age nas vidas dos homens, que age nas nossas vidas misericordiosamente. E daí depreendemos uma segunda verdade igualmente importante, a de que o agir misericordioso de Deus é agir salvífico. O Deus que age nas nossas vidas, o Deus presente em nossa história, é o Deus da nossa salvação. Salvação é a defesa da vida, é o resgate da vida, é a garantia da vida. Perdição é o seu oposto, a perda da vida. E o nosso Deus é aquele que age para salvação, jamais para a perdição. A vida, já foi dito, é o bem supremo de todos os homens. E a vida humana é, aos olhos de Deus, o valor mais elevado que há. Não por acaso, o nosso Deus é aquele que dá a própria vida para salvar a nossa vida. A vida humana é, aos olhos de Deus, sagrada. Esta é uma verdade muito diluída em nosso tempo e em nossa sociedade, onde uma vida humana pode valer menos que uma bicicleta. Mas aos olhos da Escritura, a vida é bem sobremodo precioso. E por isso atentar contra a vida é o crime mais grave que se pode conceber. Crime de sangue. É somente a defesa da vida que pode pretender justificar, como última alternativa, o atentar contra outra vida. O Deus bíblico é o autor da vida, é o seu único autor. Ele é a fonte e o manancial da vida, é o seu grande promotor, é o seu grande mantenedor, sobretudo da vida humana. Já no princípio de sua obra criadora, estava lá o Deus soberano, criando o homem e colocando-o num jardim, um lugar especial e fecundo para que a vida fosse sempre alimentada e cultivada. Aliás, cultivar é algo que muito apropriadamente se faz num jardim. Estava ali posta a árvore da vida, para que a vida tivesse contínua manutenção, para que o homem jamais perecesse, jamais morresse, para que a sua vida fosse sem fim. No entanto, o pecado corrompeu esta realidade e impôs sobre o homem a dura realidade da morte. Mas ao homem pecador, o Deus agente envia misericórdia e promove na sua vida a salvação, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E esta é a mensagem fundamental do Evangelho. Esta é, em si mesma, a boa nova da salvação.
A mensagem que, através dos séculos, vem ao encontro dos nossos corações para impactar-nos, especialmente em tempos como este, em que estamos vivendo, onde nos sentimos tão carentes da misericórdia e da salvação que tão somente em Deus podemos encontrar. Portanto, neste domingo de Ramos, somos convidados, de maneira muito especial, a volvermos os nossos olhos para Ele, a dirigirmos a Ele as nossas atenções e, com fé, aclamarmos como clamaram outrora tantos que o saudavam pelo caminho, com mantos e palmas, e lhe diziam: Hosana, salva-nos agora. Este é o tempo oportuno. A salvação foi aproximada por obra de um Deus sobremodo misericordioso. Acolhamo-la, pois, em nossos corações e levemo-la adiante na mensagem evangélica. Que Deus assim nos abençoe. Em o nome de Jesus. Amém. Neste tempo de comunicações, queremos trazer a você uma palavra do Conselho da Igreja, dada na pessoa do seu vice-presidente, o nosso irmão presbítero Paulo Mendes de Oliveira Júnior. Vamos ouvi-lo. Olá, irmãos. Quem fala aqui é o presbítero Paulo Mendes, vice-presidente do Conselho. Espero que todos os irmãos estejam bem, segundo a graça de nosso Deus e Pai e do Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos estão cientes, semanalmente o Conselho da Igreja se reúne de forma virtual e avalia a situação para definir a melhor forma de mantermos a nossa comunhão enquanto igreja. Tendo em vista as situações que ainda enfrentamos e as decisões governamentais, o Conselho entende por bem que ainda não mantenhamos nenhuma comunhão de forma presencial. Isto é, vamos garantir que mantenhamos a cada um dos nossos membros em suas casas de forma segura para garantir a saúde de cada um dos nossos irmãos. Estamos também atentos aos nossos funcionários. A saúde deles é nossa preocupação e por isso nós temos restringido ao máximo o número de funcionários que estão trabalhando para manter as atividades mínimas da igreja, de forma a que eles também não sejam expostos a nenhum risco em relação ao vírus que está circulando em nossa cidade. Mas essa distância física, ela não é de maneira nenhuma uma barreira para que mantenhamos a nossa comunhão, primeiramente com o nosso Deus. Tem sido momentos interessantes porque podemos, nesse momento que ficamos mais tempo em casa, ter mais tempo de ler a palavra, meditar na Escritura. Eu mesmo tenho refletido muito, todo dia eu estou lendo o texto de Gênesis que fala sobre a entrada de Noé na arca. E eu tenho lido esse texto todos os dias ao longo dessa semana. E é interessante como você consegue entender a profundidade do que Noé experimentou estando em casa. Noé esteve praticamente 1 ano dentro da arca. E durante todo esse período, Deus esteve ali com ele e afinal, Deus o abençoou, ele pôde sair com a arca, com todos os animais, e ali nasceu uma nova aliança que Deus tinha estabelecido com eles. Então, meus irmãos, nesse momento que estamos em casa, utilizemos ele para esse tempo para poder estar em maior comunhão com Deus. Podemos orar mais, podemos meditar mais na palavra, estamos muito mais sensíveis a poder entender o que Deus tem a falar por nós. Temos também a preocupação com o sustento da nossa igreja. Graças ao bom Deus, as nossas despesas estão em dias, pela fidelidade dos irmãos em terem feito seus depósitos de forma virtual.
junto ao banco para que a igreja assim seja mantida. Em tudo isso agradecemos a Deus, pedimos em todo o tempo pela vida dos irmãos, pela vida da nossa igreja, e que neste momento você possa a cada domingo participar do culto mesmo de forma remota, de forma digital, onde temos a oportunidade de ouvir os nossos cânticos, cantar os nossos cânticos, podemos orar junto, podemos ouvir a palavra e meditar na palavra do Senhor juntos, mesmo que distantes fisicamente. Este não é de maneira nenhuma um tempo de sofrimento. Este é um tempo para que possamos reforçar aquilo que acreditamos, que Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Tudo acontece segundo o seu propósito perfeito, segundo a sua boa vontade. E segundo a promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, nem um fio de cabelo haveria de se perder de nossa cabeça em nenhum momento. Que os irmãos tenham uma semana abençoada, que possamos nos encontrar neste domingo de forma virtual, e contem conosco, o conselho está atento. Caso vocês tenham necessidade de entrar em contato conosco, por favor, fiquem à vontade de contactar a mim, o presbítero Celso, o presbítero Valtair, assim como o nosso pastor Reverendo Mirabor. Que Deus os abençoe. Amém. Nesta hora, queremos dar voz ao nosso irmão, o seminarista Gerson Neto, que tem também uma palavra para trazer à igreja. Vamos ouvir o nosso irmão. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 26, diz o seguinte: Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz esteja convosco. 3 coisas me chamam a atenção nesse pequeno trecho que nós lemos. Primeiro, que os discípulos estavam com portas trancadas, reclusos, provavelmente com medo das autoridades judaicas, e era domingo, como hoje. Eles estavam separados. E a gente não pode deixar de se identificar com isso nesse momento que nós estamos reclusos. Mas a segunda coisa que me chama a atenção é que Jesus se fez presente nesse momento. Eles estavam inseguros, mas Jesus se fez presente e esteve com eles para consolá-los, para orientá-los. E a terceira coisa que me chama a atenção é: paz seja convosco, porque onde Jesus está presente, há paz. Onde Jesus está presente, a paz reina. Ele é o príncipe da paz. Nosso Deus é o príncipe da paz, é o Deus conosco. Ele se faz presente. Gostaria que os irmãos aguardassem essa mensagem durante a semana, que onde Jesus habita, existe paz. Que a gente possa, nesse momento de reclusão, buscar a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que a gente possa se manter firme e fiel, tendo a certeza que, por mais que as portas estejam fechadas, nós estejamos reclusos, o Senhor está conosco. Esse momento vai ser breve. Logo nos encontraremos de volta. Uma boa semana para os irmãos e Deus abençoe. Nesta hora, eu quero convidar você a, junto comigo, orarmos a oração do Pai Nosso, a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou, que une todos os cristãos de todos os lugares e de todas as épocas. Feche os seus olhos onde você está e, com fé, digamos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo permaneçam com todos, hoje e eternamente. Amém.